sabiam que a empatia é um dos elementos da inteligência emocional? Pois é, as pessoas que são mais resilientes, elas tendem inclusive a ser mais empáticas com as outras pessoas. E a gente não sabe, na verdade, que a empatia, ela tem por principal consequência facilitar a nossa própria existência. Quando a gente se coloca na condição de compreender a limitação, a dificuldade do outro, a gente não está simplesmente sendo sentimentalista, a gente não está simplesmente passando a mão na cabeça do outro, como a gente pode imaginar, mas a gente está diminuindo, inclusive, boa parte do nosso estresse. Quando a gente entende que muitas vezes algumas coisas acontecem, não necessariamente para nos chatear ou nos aborrecer, muitas vezes a gente consegue, ao se colocar no lugar do outro, compreendê-lo e entender que muitas vezes parte do seu comportamento tem a ver com as suas necessidades, não necessariamente com algo que ele fez para que eu me aborreça ou para estragar o meu dia. A palavra empatia vem do grego e é formada pela união de em e patos e significa emoção, sentimentos. Aristóteles usava o termo empatia no sentido de animação do inanimado. Se a gente parar para prestar atenção nessa fala de Aristóteles, a gente vai entender que significa, no final das contas, tornar o outro um sujeito e não apenas um objeto. O que é a empatia? É a habilidade que a gente pode desenvolver, nem todos nós nascemos com o mesmo nível de empatia, mas é uma habilidade socioemocional que a gente pode desenvolver no sentido de compreender o outro. Uma coisa que a gente não pode perder de vista é que a empatia é a capacidade de a gente se colocar no lugar do outro, tendo o outro como referência, não a nós mesmos. Então, o que acontece? Eu vou pensar nos significados e componentes emocionais da outra pessoa, eu vou tentar me colocar no lugar do outro, mas sem nunca perder essa condição de como se. A empatia implica, por exemplo, que a gente pode sentir a dor ou o prazer do outro, como ele o sente, e a gente tentar perceber as suas causas, as causas dele, como ele as percebe. Porém, sem a gente nunca perder o ponto de vista que se trata da dor e do prazer do outro. Eu não tenho a habilidade de tirar a dor de quem quer que seja, eu não vou e nem posso encarar isso como se fosse um problema que eu tenho que resolver, mas eu posso levar isso em consideração no sentido de entender aquilo pelo qual aquela pessoa está passando. A empatia, ela é caracterizada pela tomada de perspectiva, ausência de julgamento, reconhecimento da emoção nos outros e a nossa capacidade de comunicar esse estado emocional. Como eu disse há pouco, ela é uma habilidade socioemocional. A maioria de nós tem a habilidade, tem a capacidade de compreender e de reconhecer e reproduzir as emoções alheias. A empatia, então, ela revela-se como um canal de conexão com o outro. E se a gente entende que a gente vive em conexão com o outro e a gente entende que a gente precisa do outro, a gente entende que mesmo que a gente não tenha tanta empatia, a gente pode vir a desenvolvê-la. A empatia vai envolver 3 componentes: o afetivo, o cognitivo e aquele que é o regulador das nossas emoções. O componente afetivo baseia-se na gente compartilhar e na compreensão dos estados emocionais dos outros. O cognitivo refere-se à capacidade que a gente tem de deliberar sobre os estados mentais de outras pessoas. E a regulação emocional, que é uma coisa que eu tenho falado muito ao longo dos últimos vídeos, né, é a capacidade que a gente tem de lidar com o outro. A gente compreende, a gente entende o que está acontecendo e a gente se comporta em relação a isso. Se a gente pudesse resumir, a gente vai dizer o seguinte: a empatia seria o exercício afetivo e cognitivo de buscar interagir percebendo a situação sendo vivida por uma outra pessoa, além da nossa própria situação. E ela vai acontecer em 2 etapas. A pessoa se coloca no lugar do outro sem julgar e ela comunica a sua compreensão de forma assertiva. Em outro vídeo a gente explica melhor o que significa ser assertivo. Mas o mais importante é isso. Então, assim, eu me lembro muito, quando eu penso em empatia, eu me lembro muito de 2 coisas. Uma, do imperativo categórico de Kant, quando ele diz: age de tal modo que aquilo que fizeres possa ser convertido em lei universal. Ou seja, pensemos sempre em direitos e deveres atribuídos de modo proporcional. Eu penso naquilo que é o meu direito, mas eu também penso naquilo que é o direito do outro.
Eu penso sempre naquilo que é o dever do outro para comigo, mas eu também penso naquilo que é o meu dever para com o outro. E para finalizar, eu vou contar para vocês uma historinha bem curtinha que um amigo me relatou uma vez. Ele disse que estava no aeroporto, ele estava sentado há um tempo, e de repente ele se deparou com a pessoa que estava limpando a mesa onde ele estava. E ele olhou para ela e disse: "Boa noite, como é que você está?" E ele percebeu que ela soltou uma lágrima. E ele disse para ela: "Mas o que aconteceu?" E ela disse: "Eu estou aqui o dia inteiro. E o senhor foi a primeira pessoa que perguntou como é que eu estava." Então, assim, a gente se sente muito ruim quando a gente passa por invisibilidade. E a gente não se dá conta muitas vezes que a gente tem tornado as outras pessoas, aquelas inclusive que convivem conosco, invisíveis.